Olá a todos vocês que estão me assistindo. O meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e esse é o terceiro vídeo da série Aventurando-se pelo Latim. Nós vamos iniciar nesse vídeo o estudo da pronúncia do latim. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de rever com vocês o que nós já fizemos até o momento. Nos dois primeiros vídeos, nós verificamos que aprender o latim pode influenciar positivamente a aquisição do idioma nativo, que no nosso caso é o português, a aquisição de um idioma estrangeiro, que pode ser um idioma românico ou até mesmo o inglês. E o terceiro benefício, que talvez seja o mais importante, é o melhor desenvolvimento cognitivo, ou seja, os estudantes que aprendem latim, que estudam latim, tendem a se desempenhar melhor na escola do que aqueles que não estudam. Aí vem uma ideia que pode dar certo. No Brasil, o latim deixou de ser ensinado na década de 1960. Considerando o exemplo de muitos países europeus, onde o latim é uma disciplina eletiva na escola pública, e nós podemos falar na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Espanha, considerando a recomendação da Unesco em 2010, que diz que os países onde se fala uma língua neolatina deveriam incluir o latim nos seus currículos escolares, levando em conta o baixo desempenho do Brasil nas avaliações internacionais e aceitando que é empiricamente comprovada a contribuição do latim para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, nós podemos dizer que talvez o Brasil deva considerar a inclusão do latim como disciplina eletiva para o ensino médio. E nesse sentido existem algumas iniciativas que estão acontecendo, e eu não vou me alongar sobre o assunto, mas um exemplo é o Projeto Mínimos da Universidade de São Paulo, e nas referências bibliográficas deste vídeo vocês encontrarão mais informações sobre isso. Então é uma ideia que pode dar certo, é essa que está aqui em azul. O objetivo deste terceiro vídeo, é nós iniciarmos a apresentação da chamada pronúncia reconstituída do latim. E nós chegaremos neste vídeo até o alfabeto. Quando nós aprendemos latim, a maioria das pessoas não tem como objetivo falar o latim, usar o latim na conversação, mesmo porque é dificílimo, é raríssimo encontrar gente que use o latim como uma linguagem do dia a dia. A maioria das pessoas deseja conseguir ler com fluência para ter acesso aos clássicos escritos em latim. Mas, mesmo assim, nós precisamos saber pronunciar corretamente as palavras, porque isso é fundamental para o aprendizado. Dificilmente se aprende uma língua sem repetir várias vezes as frases nas lições. Lembra que quando vocês estudaram inglês, a gente tinha listen and repeat, ouça e repita. E a pronúncia correta é fundamental também para a apreciação de uma obra, principalmente poesia. Imagine uma bela poesia lida com má pronúncia. Por exemplo, como essa aqui. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Essa obra-prima lida com a pronúncia totalmente incorreta, perde grande parte da sua beleza. Então, pronunciar corretamente o idioma é fundamental. Mas como pronunciar corretamente? O latim foi uma espécie de língua universal desde a Idade Média por volta do século XVIII. Toda a ciência, toda a filosofia e todo o ensino universitário era feito em latim. Uma pessoa culta daquela época teria, com certeza, fluência para ler, escrever e falar este idioma. Eu cito, por exemplo, como exemplo, um livro chamado Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, que foi publicado em 1687, quase no século XVIII. O seu autor, Isaac Newton, nesta obra estabelece as bases da física moderna e de quebra inventa o cálculo diferencial.
uma obra em latim, como era tudo mais que era publicado sobre ciência. Mas ainda continua a questão, como se pronunciava o latim? Não existiam mais falantes nativos do latim há muito tempo, e claro, não havia gravações de áudio mostrando como o latim era falado pelos romanos. O que aconteceu ao longo do tempo foi que cada país passou a ter a sua variante do latim, que incorporava as idiosincrasias do idioma local. Então havia o latim com sotaque alemão, com sotaque francês, com sotaque inglês, etc. E isso causava confusão e dificultava a comunicação entre os estudiosos. O que mais se parecia de poderia-se dizer, se aproximava de um padrão, era o chamado latim eclesial, que era aquele padrão adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, pois a língua oficial da Igreja é o latim, os documentos papais são publicados em latim primeiro e depois traduzidos para outros idiomas, mas mesmo o latim eclesial era apenas o latim com sotaque italiano. Não se havia como dizer que aquela maneira de falar era a que os romanos empregavam na antiguidade. Dirimir essa questão, durante muitas décadas, os estudiosos, os linguistas, os especialistas buscaram evidências que permitissem determinar a pronúncia real do latim, numa determinada época da história. Essas evidências incluem, por exemplo, obras de gramáticos da época. Muitos livros de gramáticos da antiguidade chegaram até nós e alguns comentavam sobre a pronúncia. Poesias. Nós sabemos que a poesia tem uma métrica e a métrica fornece indicações sobre como o texto era falado. Inscrições em placas, monumentos, outros objetos e sua variação ao longo do tempo era outra fonte que dava pistas sobre a pronúncia das palavras. A transliteração do latim para os outros idiomas e vice-versa. Transliteração significa você pegar a palavra de um idioma e transcrevê-la para outro alfabeto. Nesse processo de transliteração, você mantém muitas vezes indicações sobre a pronúncia da palavra. E uma outra fonte de evidência que realmente requer um conhecimento muitíssimo especializado é o seguinte: os linguistas, os filólogos, os estudiosos desse assunto, eles conhecem regras gerais que orientam a evolução das palavras. Então, pegando uma palavra atual de um idioma neolatino e considerando essas regras que eles conhecem, é possível voltar no tempo até a origem daquela palavra no moderno e aí obter informações ou dicas ou pistas sobre a pronúncia. O fato é que, graças a esse trabalho, que foi um trabalho exaustivo, minucioso, que demandou muito esforço, chegou-se a um consenso entre os acadêmicos sobre como o latim teria sido falado no chamado período clássico, que é um período de aproximadamente 100 anos, que vai de 80 a.C. até 14 depois de Cristo, e representa a época em que o latim atingiu o seu máximo de refinamento como linguagem. Essa pronúncia se chama pronúncia clássica ou reconstituída. Com pouquíssimas divergências, há um consenso de que é a melhor aproximação que nós temos para como realmente o latim era falado no período clássico. Uma ótima referência sobre esse assunto é o livro Vox Latina, A Guide to the Pronunciation of Classical Latin, de um professor inglês chamado William S. Allen, que foi publicado originalmente em 1965. E é essa pronúncia que nós vamos usar para ler os textos nesses nossos vídeos. A pronúncia clássica ou reconstituída. O alfabeto. O alfabeto romano é similar ao nosso, e a diferença se resume ao fato de que não existiam as letras J e W, e que as letras Y e Z só aparecem em palavras de origem grega.
No período clássico e durante alguns séculos depois, a letra V era usada para representar tanto a vogal U como a consoante V. Nos textos modernos é mais comum usar-se a letra U para representar a vogal e a letra V para representar a consoante. É o que nós adotaremos aqui. Alguns autores usam a letra U para representar a vogal U e a consoante V também, o que é, como veremos, perfeitamente consistente com a pronúncia da época, mas diverge do uso desses sinais na escrita. É 180 graus invertido da convenção que nós vimos na primeira. No caso, V era usado para representar U e V, e aqui U é usado para representar U e V. Mas é perfeitamente consistente com a pronúncia. Agora, ouçamos uma leitura do alfabeto, disponível em www.willockslatin.com. Willock's Latin é um livro que foi escrito pelo professor Frederick Willock. Já é um livro um pouco antigo. Ele estava na 7ª edição. Talvez já esteja até na 8ª, mas eu tenho um exemplar da 7ª edição. E é um livro muito usado nos Estados Unidos como livro-texto para o latim. No site vocês vão encontrar muitas informações úteis, inclusive dezenas e dezenas de gravações usando a pronúncia reconstituída. Na leitura do alfabeto vai ser faladas as 3 letras em inglês, em seguida as 3 em latim. Vamos ouvir. A, B, C, A, B, K, D, E, F, D, E, F, G, H, I, G, H, E, K, L, M, K, L, M, N, O, P, N, O, P, Q, R, S, Q, R, S, T, U, X, T, U, X, A, B, C, As referências bibliográficas que eu mencionei anteriormente estão aí, para quem estiver interessado em dar uma olhada nessa questão das iniciativas do latim, de ensinar o latim. E com isso nós terminamos o vídeo 3. Eu peço a todos que gostaram da apresentação que deem um like para nós, para a gente ter uma ideia de como é que está indo o trabalho. E me despeço até a próxima, se Deus quiser.